Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque assim nasceram. Outros ficaram desse jeito porque os homens assim os fizeram. E outros ainda se fizeram incapazes do casamento por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos no mês vocacional, mês de agosto, em que a Igreja no Brasil, sobretudo, dedica a refletir sobre a vocação, ou seja, o chamado, num sentido bastante amplo. Não só a vocação do padre, a vocação da vida consagrada, como a vocação para o matrimônio, a vocação para a evangelização, no caso dos catequistas. É uma oportunidade para entendermos isso. Não vimos ao mundo assim de qualquer jeito, mas precisamos nos definir em algum estado de vida. E é a respeito disso que a palavra de Jesus trata hoje. Os fariseus se aproximam com a vontade de tentar Jesus, ou seja, vamos colocá-lo numa saia justa para ver como é que ele se mexe. Esta é a intenção. Várias vezes no Evangelho eles fazem isso, querem encurralar Jesus. Mestre, esta mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? É uma ocasião que eles têm para testar Jesus. Mas Jesus sempre se sai de uma maneira majestosa, de uma maneira, diríamos, divina, e de uma maneira respeitosa. Ou seja, não bate de frente, mas os leva a refletir. Como no caso da mulher adúltera, assim Jesus também aqui, nessa pergunta sobre o casamento, age de maneira respeitosa. Como é que Jesus faz? Coloca o problema, devolve o problema para as pessoas. Quem nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. E foram se retirando um por um, diz, a começar dos mais velhos, porque quanto a gente mais fica velho, mais a gente acumula malfeitos, por causa da idade que vai nos fazendo acumular os pecados. Como é
Ninguém te apedrejou? Não, Senhor, ninguém me apedrejou. Aqui Jesus age quase do mesmo modo. Pergunta: nunca lestes na Bíblia, vocês que são familiarizados com a Bíblia, nunca leste que desde o começo Deus fez o homem e a mulher, destinados um para o outro? Por isso deixará pai e mãe, é um mal incurável. As mães podem chorar aí o quanto quiserem, mas não faz mal. A força do amor lhes tira de perto os filhos, as filhas, e vão para o casamento. Mas Jesus diz que essa união não é apenas uma união de corpo, mas é também uma união de alma. E já não são dois, mas uma só carne. Por isso que Deus uniu, o homem não separa. E para ter um pretexto, vem perguntar: e como é que Moisés deu autorização? Moisés deu autorização porque vocês azucrinaram tanto as orelhas dele que ele, para se ver livre de vocês, não teve outra alternativa que não tenha sido a de condescender. Mas não foi assim que Deus pensou. E para completar este quadro, então vem a pergunta dos discípulos: então, se é assim, não adianta se casar. E Jesus diz: de fato, quem pode entender, entende. Que uns não casam porque nasceram assim, ou seja, incapazes do casamento, outros porque foram feitos, foram capados ou esterilizadas, e outros porque se fizeram, ou seja, quiseram para si esse estado de vida. Outros porque entenderam assim o chamado de Deus e, não obstante toda a dificuldade, todo o empecilho, todo o sacrifício, dizem: não, foi para isto que o Senhor me chamou. Eu só não estou direito sabendo fazer como é, mas eu tenho certeza, Deus me criou para isso. E no fim Jesus arrebata: quem puder entender, que entenda. Meus irmãos e irmãs, resumindo tudo, Jesus diz que tem dois estados de vida para o cristão. A bem da verdade, dois estados de vida para o homem e para a mulher. A vida do casamento, portanto, a vocação matrimonial, um homem e uma mulher, conforme Jesus aqui diz, né? Os fez homem e mulher, portanto, só pode haver casamento entre homem e mulher. E entre um homem e uma mulher. E o outro estado de vida é o celibato, que depois pode se especificar. O celibato porque a pessoa foi para a vida sacerdotal, o celibato porque foi para o convento, para tornar-se religiosa, o celibato porque a pessoa quer continuar vivendo assim, embora esteja em casa. Hoje tem os institutos de vida secular que fazem assim, consagrados, mas morando na própria família. Celibatos porque por algum motivo não deu certo mesmo um casamento, mas isso feito com consciência. Não é o celibato para não ter responsabilidade da vida moral. Então, tico-tico no fubá, como o povo diz, né? Então vai com um, vai com outro, vai com um, vai com outro. Não, isso se chama prostituição. Mas é um celibato adotado por conta de uma consciência que vem, então, da gente diante do Criador, da gente diante de Deus. Tudo isso nós compreendemos, meus irmãos e irmãs, a partir da obra de Cristo, a partir da obra de Jesus. O tempo novo, a ressurreição, a Páscoa. Eu crio novas todas as coisas, disse Jesus ressuscitado no livro do Apocalipse. Eu sou o princípio e o fim.
Por isso a nossa vida se conduz sempre nesta direção, nesse rumo. E é preciso entender, ou seja, é preciso refletir, ter consciência. Jesus diz isso: quem puder entender, que entenda. E nós devemos pedir. E devemos também solidarizar-nos, respeitar, ter consideração daquelas situações que muitas vezes se arrastam, porque sabe como é? A vida, as circunstâncias vão se interpondo, e aí a vida das pessoas, ou a vida da gente, nem sempre acaba como era para ser. Sobretudo quando a gente é indeciso, quando tem uma grande indecisão na cabeça do jovem, na cabeça do rapaz, da moça. Algumas vezes a indecisão se torna um defeito e vai acabar que a vida da pessoa indecisa, quem vai decidindo é a vida mesmo, não é a pessoa. Não queria aquilo, mas acabou sendo. A melhor coisa é a resolução, ou seja, é por aqui, é isso que eu quero. E irmos à luta com Deus, para assim fazer acontecer em nossa existência o projeto de Deus. É muito difícil de a gente saber, porque nós não podemos usar, e nem serviria, a bola de cristal. É só para dar o exemplo que eu estou usando essa comparação. Não temos a bola de cristal para ver, e ela nem existe. Mas nós vamos caminhando no discernimento, Por isso é muito importante orientar os adolescentes, os jovens, explicar para eles o sentido da vida, colocar-lhes questões, de modo que eles vão preparando até a sua juventude, para então poderem dar o passo definitivo para a vida deles. Quem cria filhos, quem educa jovens, quem convive com pessoas novas, sabe quanto isso hoje é difícil. Mas Jesus diz que é para nós semearmos. O semeador saiu a semear. E depois há sementes que produzem 30, outras 60, mas acho que produzem 100 por um. Ou seja, a semente sempre acaba caindo em terra boa, em terra fértil e dá frutos. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos nós já maduros nos reconfirmar em nossa vocação. É isso mesmo, agora não tem mais volta, não tem retorno, é por aqui a direção, o Senhor vai conosco e ao mesmo tempo ajudemos os jovens para que possam eles também entender o sentido da vida e por isso mesmo a obra que Deus quer realizar em suas vidas. Vamos fazer um instante de silêncio de modo que a palavra possa penetrar em nossa alma.